Você não precisa de mais metas, você precisa de uma nova identidade. Eu vou trazer em uma série de 2 vídeos como funciona a estrutura base para você transformar a sua realidade. E ao final desses 2 vídeos, você terá uma melhor compreensão do que é exatamente a identidade e por que ela é o princípio fundamental de qualquer mudança sustentável. Então eu vou dar aqui uma visão geral no que eu vou abordar nesses 2 vídeos. Eu tô fazendo um modelo diferente, então eu dividi em 2 blocos e separei por tópicos para ficar mais fácil. No primeiro, eu vou abordar a armadilha da identidade, o padrão que se repete e o cérebro que não deixa você mudar. No segundo bloco, eu vou trazer o sistema que te faz outra pessoa, o ambiente que termina o trabalho, a análise e as ações. Então vamos lá, eu agradeço muito você estar aqui e vamos entender agora a armadilha da identidade. Fundação. A verdadeira razão pela qual a maioria das pessoas nunca muda não tem a ver com os seus objetivos. Não se trata de falta de tempo, conhecimento, estratégias ou motivação. O que acontece, na verdade, é que a maioria das pessoas estão tentando construir uma nova vida enquanto arrastam a identidade desatualizada de alguém que não pertence àquele novo lugar. É mais ou menos como se você tentasse correr com pedras na sua mochila. No momento em que as coisas começam a funcionar, alguma parte oculta de você puxa você para trás. E não é porque você odeia o progresso, mas porque ele não corresponde a quem você ainda acredita que é. A armadilha. A força psicológica mais forte do sistema humano não é o desejo, é consistência. Inconscientemente, você vai agir, reagir, sabotar, atrasar e distorcer qualquer coisa que viole a imagem que você ancorou como você. Consequência. Portanto, mesmo quando você diz que deseja o sucesso, o seu modelo interno ainda vê você como o oprimido, o lutador, o amador, o fracassado. Você cria caos suficiente para manter essa história intacta. Objeções. É por isso que novos hábitos raramente ficam. Não porque eles são difíceis, mas porque eles são incompatíveis com a identidade atual. Exemplo, você começa a acordar cedo para treinar, mas ainda se vê como alguém que odeia as manhãs. Portanto, o hábito parece estranho, forçado, falso. E, em última análise, o seu sistema nervoso o arrasta de volta ao alinhamento com a sua autoimagem padrão. Ciclo. Você lança algo novo, obtém resultado precoce e depois para de fazer. Não porque tem medo do fracasso, mas porque o sucesso violaria o papel que você inconscientemente se comprometeu a desempenhar. Padrão. Isso é a resistência à identidade. E se você não resolver, continuará criando limitações, falsos começos e ciclos de esgotamento que parecem dar aquele pouco de vida, mas na verdade são apenas mecanismos de manutenção da identidade disfarçados. Sabotagem. O tempo todo você tenta alterar o resultado, mas não atualiza a sua identidade. Então, você acaba gerando conflito interno. Dissonância. As suas ações são de uma maneira, mas o seu autoconceito age de outra forma. Essa tensão cria atrito. Esse atrito cria resistência. E essa resistência é o que você chama de inconsistência. Divergência. Você diz a si mesmo que não tem disciplina, foco, motivação, mas na verdade o seu sistema está tentando apenas evitar a dor emocional de se tornar alguém que seu sistema nervoso ainda não reconhece. Proteção. A sua identidade atual o manteve vivo, manteve você aceito, manteve você se sentindo seguro. Qualquer coisa que ameace isso, mesmo que seja algo melhor, será tratado como risco. Isso não é uma disfunção, é autopreservação. E até que você consiga incorporar isso, o seu sistema vai resistir. Máscara. A maioria das pessoas nem sabe de que identidade ela está operando. E a cegueira. Não é tão claro como se o seu cérebro gritasse, eu sou indigno, antes de você se sabotar. Mas é sutil, bem mais sutil do que isso. Ele vai aparecer na sua postura, no seu tom de voz, a maneira como você fala sobre dinheiro, a maneira como você lida com as vitórias, a forma
como você segura os talheres, as pessoas que você deixa entrar na sua vida, o nível de caos que você tolerou no seu dia. Evidências. Se você olhar para suas rotinas, para o seu saldo bancário, para os seus relacionamentos, seu espaço de trabalho, são todos um eco da sua autoimagem que você ainda não atualizou. Reforço. E quanto mais você se comporta em alinhamento com essa imagem, mais real ela aparece. Portanto, mesmo que você esteja desatualizado, você a reforça diariamente, até que se torna tão automático que você esquece que sempre foi uma escolha. Estabilidade. Identidade fornece estrutura e é por isso que é tão difícil mudar. Segurança. Até identidades dolorosas cumprem uma função. Ser o lutador lhe dá algo para provar. Ser a ovelha negra oferece um motivo para ficar desconectado. Ser o perfeccionista oferece uma desculpa para evitar risco. Vício. A história se torna uma droga. Previsível, confortável, familiar. Você pode odiar, mas pelo menos você sabe viver dentro dela. Sabotagem. Então, quando um novo caminho aparece, algo que pede que você se torne maior, mais ousado, mais congruente, você hesita. E não é porque você duvida do caminho, mas porque você ainda não confia em si mesmo para pertencer a esse nível. Incompatibilidade. É por isso que a definição de metas por si só não tem resultado sustentável sem que você faça o trabalho da identidade por baixo. Você define uma meta para atingir, por exemplo, R$10.000, mas seu modelo interno ainda vê você como uma pessoa que faz apenas o suficiente para sobreviver. Então, toda vitória parece temporária, todo fracasso parece inevitável. Desconexão. Você começa a criar a partir de um local de pressão e não por espontaneidade, de medo, não de certeza. Você atravessa a ponte, mas nunca para perguntar quem está tentando atravessá-la. Colapso. E quando os resultados não são rápidos o suficiente ou eles vêm muito rápido, você desmorona. E não é por causa do resultado, mas por causa da contradição interna que isso cria. Resolução. A única saída é construir uma nova âncora de identidade, uma que pode realmente manter o nível que você está buscando, a atualização. Isso significa substituir papéis desatualizados, reformular narrativas antigas e mudar histórias reativas para discursos intencionais. Protocolo. A identidade deve ser reconstruída como um software, uma atualização de cada vez, com sinais limpos, feedbacks verdadeiros e reavaliação constante. Integração. Uma vez que a identidade muda, o comportamento se torna fácil. Você para de tentar e você começa a apenas ser. Possibilidade. Você não está derrotado. Você está apenas operando dentro de um alto modelo que expirou anos atrás. Convite. E não, você não precisa de outro quadro de ações, mural dos sonhos ou planilha de rastreamento de metas. Você precisa se tornar outra pessoa, alguém que naturalmente faz a coisa, vive no nível e mantém os resultados que você pretende, não como um esforço, mas como uma expressão. Lembrete, você não consegue aquilo que deseja, você consegue aquilo que você é. Portanto, se você quer algo novo, você precisa se tornar o tipo de pessoa que tem aquilo que você deseja. Movimento. Mas para se tornar outra pessoa, você precisa saber de onde vem a identidade em primeiro lugar. Porque a versão atual de você, ela não é apenas aleatória, é um padrão repetido. E depois de ver esse padrão claramente, você pode finalmente começar a alterá-la. Padrão que se repete. Fundação. Se parece que você continua atingindo as mesmas coisas da mesma maneira repetidamente, é porque você é o mesmo ainda. E não é falta de sorte, não é tempo, não é estratégia, é o padrão. Há um ritmo específico em execução embaixo da sua vida, moldado por sua identidade que continua produzindo os mesmos resultados independentemente das estratégias que você tente. E até que você consiga identificá-lo e interrompê-lo, ele continuará fazendo o que sempre fez. Não porque você está falhando, mas porque o sistema está fazendo exatamente o que ele foi construído para fazer. Verdade, você não está estagnado por causa do que você está fazendo. Você está estagnado por causa do que está
repetindo. Você treinou o seu sistema nervoso, emoções, padrões de pensamentos e comportamento para agir em um ritmo muito específico. E é tão familiar que você nem ouve mais a música. Reconhecimento de padrões. Depois de saber o que procurar, a repetição se torna óbvio. Mesmo atrito, mesmo espiral emocional, o mesmo tipo de decisões que parecem escolhas, mas são em verdade padrões. Toda vez que você atualiza os seus objetivos sem atualizar o padrão vence. Fractal. É aqui que a autossimilaridade se torna o seu espelho. É um princípio matemático da geometria fractal. São estruturas que parecem iguais em todas as escalas. Então você aumenta ou diminui o zoom e o padrão se mantém o mesmo. Aplicação. Essa é a sua identidade e aparece no micro e no macro. A maneira como você escova os dentes, a maneira como você gerencia a sua rotina, a maneira como você lida com o dinheiro, relacionamentos, risco, tudo, absolutamente tudo é moldado pelo mesmo código interno. Pontos cegos. Você acha que esses são problemas separados? Procrastinação, inconsistência, esgotamento, insegurança. Mas eles não são. Eles são sintomas de uma estrutura repetida embaixo de tudo. Realidade. Se você rastrear as entrelinhas, vai perceber que está vivendo dentro de um fractal construído para manter a sua identidade atual. Ciclo. Os padrões de identidade não afetam apenas o comportamento, eles criam um comportamento. Automação. Você acha que está fazendo escolhas, mas a verdade é que a maior parte do tempo, o que você chama de decisões são apenas respostas pré-estabelecidas com base em seu automodelo. Então, exemplo, você continua dizendo que deseja dar palestras, mas quando alguém te convida a um evento, você minimiza sua experiência e descarta a oportunidade. E por quê? Porque essa nova oportunidade não se encaixa nas experiências anteriores. Não faz parte da história do que você viveu até agora. Sistema. O seu cérebro favorece a familiaridade sobre a liberdade. Prefere repetir um ciclo conhecido do que o risco de sair da sua identidade atual, mesmo que o que esteja fora seja melhor. Reforço. Toda vez que você executa o padrão, ele fica mais forte. Caminhos neurais. Os hábitos não são apenas comportamentais, eles são físicos. Eles deixam atalhos literais em sua neurologia. Quanto mais vezes você dispara um padrão, mais automático se torna. Codificação emocional. O seu corpo memoriza as emoções ligadas a certos resultados. Portanto, se o fracasso parece familiar, o seu sistema começará a interpretá-lo como seguro. Você não tem medo de falhar. Você é viciado no ritmo emocional da versão de você que falha e volta novamente. Sabotagem. É por isso que as suas vitórias parecem pequenas. Elas não correspondem ao ciclo normal. Elas não se encaixam dentro do padrão. Portanto, o seu sistema nervoso lança tensão no sistema, na esperança de trazê-lo de volta à linha de base emocional. Eco de identidade. Você não age apenas pelo padrão. Você também atrai. Projeção. As suas crenças moldam a sua percepção. Se você acredita que é o tipo de pessoa que não pode confiar em dinheiro, inconscientemente você vai procurar situações que validem essa crença. Repetições. Se você se vê como quem está sempre consertando as coisas, vai continuar criando problemas para resolver. Você vai continuar convidando o caos apenas para se sentir útil. Ambiente. Até as pessoas ao seu redor vão começar a refletir o ciclo de identidade. Você vai atrair relacionamentos, oportunidades e conversas que reforçam a sua autoimagem padrão e que não te desafiarão. A ruptura. A única maneira de interromper o padrão é fazer algo que a versão atual de você nunca faria. A quebra de comportamento. Isso não significa fazer algo grande. Significa fazer algo desconhecido, algo pequeno, mas fora do comum, algo que interrompe o ritmo. Exemplos: aumenta o preço do seu produto ou serviço sem muito ficar explicando. Diga não sem culpa. Publique um vídeo sem editar 20 vezes. Peça ajuda sem ganhar. Atenção! Vai parecer errado, antinatural, como se você estivesse fingindo. Mas isso não é um sinal para parar. Esse, na verdade, é o sinal de que o ciclo finalmente foi interrompido. Repetição. Uma interrupção não é o suficiente. O ciclo é forte. Ele quer sobreviver. Persistência.
Você precisa instalar novos padrões e reforçá-los até que eles comecem a se sentir normais. E é assim que a identidade muda, por meio de sinais repetidos e não de entendimento intelectual. Sinal: a identidade não muda quando você acredita em uma nova versão de si mesmo. Ela vai mudar quando você se comporta como sendo a nova versão com frequência suficiente para que o seu sistema nervoso entenda isso. Processo: as primeiras repetições vão parecer estranhas, os próximos serão mais sutis, mas de repente parece estranho não operar com uma versão atualizada de você. Liberdade: os padrões perdem o poder no momento em que você reconhece que eles não são você. Separação: você não é o ciclo, você é quem está executando. E no momento em que você vê o código, você pode começar a reescrevê-lo. Gerenciamento: você não precisa consertar todos os comportamentos, você só precisa corrigir a estrutura que os produz. Quebre o padrão e os comportamentos entram em colapso por conta própria. Propriedade: é aqui que começa a alavancagem real. Não fazendo mais, mas ao se tornar mais deliberado sobre quem você é quando age. Movimento: e depois de entender o padrão, o próximo passo é óbvio. Você não pode mudar o que é sem atualizar como você pensa. E isso significa trabalhar o sistema que seu cérebro realmente usa para evoluir. Vamos entender que sistema é esse. O cérebro que não deixa você mudar. Conexão: você não é fraco por achar mudanças difíceis. Você não está derrotado, você está apenas programado para a mesmice. O seu cérebro não se importa com seus objetivos. Ele só se importa em mantê-lo vivo. E a melhor maneira de fazer isso é prever o que vai acontecer. Isso significa que mesmo uma boa mudança pode parecer perigosa se for desconhecida. Não se trata do que é racional, trata-se do que é conhecido. Ciclo: quanto mais previsível sua vida parece, mais segura o seu cérebro assume que ela é. É por isso que até hábitos autodestrutíveis podem ser reconfortantes. Exemplo: continuar em um emprego que você odeia ainda dá ao seu cérebro uma recompensa, a certeza. Mesmo se você estiver infeliz, pelo menos você vai saber o que está por vir. Reforço: cada vez que você repete um comportamento, seu sistema diz algo como: viu? Ainda estamos vivos. Vamos continuar assim. Incongruência: isso é o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Quando as suas ações e identidade não combinam, a sua mente ela entra em colapso, e não porque algo esteja errado, mas porque algo é inconsistente. Se você passou 10 anos se vendo como indisciplinado e de repente você acorda 5 da manhã para correr, o seu cérebro acende um sinal de alerta. Ele não pergunta se isso é o melhor, ele pergunta: isso vai manter a gente seguro? Isso combina com a gente, com a nossa história? E se não combinar, ele rejeita. Reação: é por isso que o seu corpo resiste a mudanças positivas. Não porque ele odeia o crescimento, mas porque o crescimento quebra o ciclo. Sinais de alerta: você vai sentir atrito, fadiga, sobrecarga e até mesmo medo. Não como um sinal para parar, mas como um sinal de que você está saindo da zona de conforto da sua identidade. O erro: a maioria das pessoas interpreta esse sinal como fracasso e volta aos seus velhos hábitos, exatamente quando a reconfiguração estava começando. Evidências: você vai achar que não vai conseguir sair disso, e isso aí é a armadilha. O seu cérebro não muda pela lógica, ele muda por meio de provas. Ele atualiza o seu mapa interno quando os dados externos contradizem o antigo várias vezes. E é aí que entra a ideia do raciocínio bayesiano. O raciocínio bayesiano vem de um princípio da teoria da probabilidade. Em sua essência, é uma forma matemática de atualizar as crenças em respostas às novas evidências. Anterior: você começa com uma crença anterior, sua suposição atual sobre como o mundo funciona. Então, à medida que novos dados ou experiências surgem, você não descarta sua crença antiga completamente. Você simplesmente ajusta. Você revisa o seu modelo mental em tempo real, a cada momento se perguntando: dado que eu acabei de vivenciar, em que eu acredito agora? É assim que os sistemas inteligentes evoluem. Transformação: é exatamente assim que a transformação da identidade funciona. Cada vez que você age como a versão futura de si mesmo, você fornece ao seu cérebro novas evidências, novas probabilidades, novos dados. E lentamente o seu sistema começa a ver essa identidade
não apenas como possível, mas como normal. Simples. É um termo sofisticado, mas o conceito é bem simples. Você começa com uma crença e ajusta sempre que as novas evidências aparecem. Padrão. A maioria das pessoas não se dá repetições suficientes do novo comportamento. Então, o seu cérebro não tem motivo para acreditar que a mudança é real. Mudança. Quando as evidências se acumulam, dia após dia, escolha após escolha, a antiga crença começa a perder a credibilidade. É como se o cérebro dissesse, ok, talvez a gente seja isso aí agora. Entradas. O que mais importa não é apenas o que você diz a si mesmo, mas o que você demonstra a si mesmo. Microsinais. Pequenas ações importam mais do que grandes gestos. Acumulação. Cada vez que você age em alinhamento com a nova identidade, você alimenta o cérebro com mais dados. E em um certo limite, ele se inverte. Ele para de ver aquela coisa como uma coisa única e começa a aceitá-la como é assim que a gente opera agora. Conflito. Você saberá que está passando por esse processo e se ele está funcionando quando ficar estranhamente desconfortável. Você vai se sentir falso, às vezes até mesmo culpado, como se estivesse fazendo algo errado, mesmo fazendo exatamente o que disse que iria fazer. Esse desconforto, na verdade, é o começo da morte da antiga identidade. Espere isso. Significa que você não está mais se comportando como a pessoa que sempre foi. O aviso. É aqui que as pessoas desistem. Elas não sentem atenção e presumem que estão sendo inautênticas, mas elas não estão, elas simplesmente não estão familiarizadas com essa versão de si mesma. Novo padrão. A única maneira de fazer com que pareça natural é continuar. Deixa queimar, deixa a velha história protestar e continue seguindo mesmo assim. Aí vem o reforço. Você não está construindo confiança, você está construindo consistência. E é esse um jeito diferente de jogar. Repetições. A identidade ela é construída como um músculo, por meio de resistência, repetição e descanso, sem atalho. Você não pode acreditar em si mesmo para ter uma nova identidade. Você precisa agir como uma nova versão por tempo suficiente para que a crença se torne inevitável. Físico. O seu sistema nervoso não responde ao diálogo interno. Ele responde ao comportamento. Ele ouve o que você faz, não o que você diz. Composto. Cada escolha alinhada é um voto para o seu futuro. Não apenas metaforicamente, mas neurologicamente. Estímulo. Você não precisa reformular sua vida. Você só precisa ganhar apostas pequenas o suficiente para que a balança se incline. Praticidade. Seu trabalho não é ser perfeito, é se tornar inegável. Inundar o sistema com tantas novas evidências que a antiga autoimagem desaparece. Pertencimento. De repente, a nova identidade deixa de parecer aspiracional e começa a parecer familiar. Aí vem o alívio. Você não precisa mais forçar. Você simplesmente vive. Integração. É aqui que a autenticidade volta a funcionar. Você não está mais tentando ser essa pessoa. Você é essa pessoa. O seu cérebro se adaptou, o seu corpo se estabilizou e as contradições internas se dissolveram. Avanço. E agora você finalmente está em posição de atualizar tudo, porque o objetivo nunca foi apenas mudança de comportamento, era mudança de identidade. E quando isso dá certo, todo o resto fica muito mais fácil, porque agora você não está lutando mais contra si mesmo. Você finalmente está se movendo em sincronia. E o próximo passo é aí que tudo converge. No próximo vídeo, você vai entender como operar como um sistema para que a mudança seja sustentável e fluida, o impacto que o ambiente gera na percepção de realidade e como isso influencia diretamente na mudança da sua identidade. Eu vou deixar na descrição o link para você que tiver interesse em adquirir essas informações por escrito. E se você gostou desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários. E se essas informações trouxeram clareza para você, curte o vídeo, compartilha, assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.